Página 132 do 8º ano. E aí nós vamos aqui para essa questão do livro 132. Ok? Livro 132, a gente vai ver aqui agora. 132, deixa eu achar aqui a página. 132, já achei. Vou passar para vocês. A gente começa agora a aula de português. São 2 aulas, depois dessas aulas tem a prova, viu? Estão gostando das provas? Sim. Certo. Muito bom. Aí nós temos aqui na aula de português do 8º ano, aí nós temos esses exercícios, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa com a professora. Tenho que ver aqui o livro digital. E vou colocar o livro aqui. Muito bem, Lucas aí comparecendo, Caio, viu? Muito bem, esses meninos estão bem, que bom. Roja. Preste atenção nos exercícios. Aí lembrar que hoje é prova de português. A prova tem muito texto para ler. Aí vocês vão ler para interpretar, viu? Interpretar e fazer as questões dos exercícios de português, certo? Na aula passada, a gente viu a questão da ideia-chave que tem nos textos, certo? Aí nós temos as ideias-chaves da página anterior, e na página 132 a gente ficou aqui vendo a coesão no texto expositivo. Então, a gente ficou nessa parte. Aí eu vou pedir para João ler aqui essa parte do texto expositivo, certo? Leia aqui para mim, João, por favor. Certo. Coesão no texto expositivo, né, professor? Certo. Para garantir o sentido de um texto, não basta desenvolver as ideias em parágrafos. É preciso relacioná-los. Os elementos que estabelecem relações de sentido entre segmentos de um texto são chamados elementos de coesão. São recursos de linguagem utilizados pelo autor para tornar seu texto claro, bem organizado e convincente. Para perceber o uso de um desses elementos no texto lido, observe a ligação entre os 3 parágrafos reproduzidos abaixo. Note que, nesse trecho, o autor procura apresentar recursos utilizados para atrair o consumidor para a compra. Parágrafo 3. Para planejar melhor suas vendas e fazer com que as pessoas consumam mais, os supermercadistas já dispõem de algumas informações. Isso significa que entre as mercadorias de compra planejada, como o leite e o açúcar, entre outros, devem ser colocadas outras mercadorias não programadas que atraiam a atenção do consumidor. Parágrafo 4. Outro recurso bastante utilizado é ter o preço de um produto anunciado em um grande cartaz, elemento que liga este parágrafo ao anterior. Parágrafo 5. Um outro segredo que se encontra nas prateleiras, que são geralmente dispostas em 5 de cada lado da gôndola. Usa-se o mesmo elemento que ligou o 3º ao 4º parágrafo, mostrando que a enumeração de recursos continua. O pronome outro é um elemento de coesão que faz a retomada do assunto do parágrafo anterior. Sobre essas estratégias de venda, garantida a articulação entre os parágrafos. E Boninho, não esquece não, viu? Daqui a pouco tirar o print para quem está presente. Débora está presente. Que coisa boa, gente. Olha que eu estou feliz demais. Débora, Lucas, Caio. Que coisa boa. Olha, sobre os elementos de coesão, certo? Nós sabemos que para ligar um parágrafo com outro, existem esses elementos de coesão. Esses elementos de coesão são
esses elementos de coesão são muito importantes. E do microfone estava ligado. Eita, da outra professora. Aí eu estava ali, ela estava toda embuloada, porque eu estava falando aqui. Aí, pronto, já resolvi a questão do professor aqui. A questão da professora. Então, olha, quando a gente vai fazer um texto, certo? Como eu já expliquei para vocês nas outras aulas anteriores, existem esses elementos de coesão. Esses elementos de coesão, eles são, assim, bem importantes. Por quê? Porque vai saber, você vai mostrar que você sabe fazer um texto escrito e usar os elementos relacionados ao texto escrito. Então, esses elementos de coesão, como, por exemplo, o outro, ele vai ligar um parágrafo ao outro, ao anterior, certo? E enquanto, mais uma vez, um outro segredo é que ele tinha já falado no terceiro e quarto parágrafo, e agora está mostrando mais um outro no sentido de enumerar o que ele está falando. Então, nós temos aí essa questão de coesão. O pronome, ele é um elemento de coesão. Ele é um elemento de coesão. Puxa, o menino está dizendo. Francisca, desculpa, vê se é que eu estava aqui, aí esqueci de coisar o microfone. Agora já está desligado, viu? Tá bom. Pronto, aí já desliguei aqui o microfone, estava ligado de novo, mas está com problema. Então, olha, elementos de coesão são outra forma, como eu já disse, que são as conjunções, também são os pronomes. Pronome outro, isso, aquilo, são pronomes que retomam o assunto do parágrafo anterior. No caso, o outro aí, ele está retomando o parágrafo anterior. Sobre as estratégias de venda, garantindo a articulação entre os parágrafos. Então, aqui nós temos um trecho do terceiro parágrafo e tem, em primeiro lugar, dessa forma, e por outro lado. Então, em primeiro lugar, indica a questão da enumeração, certo? Enumeração. Então, a gente só por ver essa parte grifada aqui, né, destacada em primeiro lugar, dessa forma, e por outro lado, e isso tem uns exercícios aqui. Essas expressões destacadas são elementos de coesão que organizam o parágrafo, estabelecendo relação entre suas partes de parágrafo. E identifica a relação que se tem sobre cada uma delas. Então, aqui, qual é o que sintetiza, o que resume e inicia a conclusão? Se eu falo em conclusão, ela está no início, no meio ou no fim? No meio? Conclusão é no meio? No fim. Ah, não, No fim. No fim. No fim. Então, a última palavra grifada aí é isso. Então, isso ele já faz parte da conclusão. Então, a letra A aí, o que sintetiza a conclusão, inicia a conclusão, é a palavra isso. Você coloca aí, palavra isso. Vamos para a próxima. Indica a ordenação de ideias do texto, indica a enumeração. Qual é a parte aqui destacada que indica a enumeração? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, muito bem. Reafirma o que foi dito.
reafirma o que foi dito. E aí a outra, traz oposição de ideias. Qual é a que traz oposição de ideias? É dessa forma ou por outro lado? Por outro lado. Por outro lado. Então, a outra, a que reafirma o que foi dito, é dessa forma. Então, esse exercício aí já foi respondido hoje, agora, certo? Na página 133. Agora vem o restante aqui, certo? O restante dos exercícios. Vamos para cá. Quem é que tá fazendo o desenho, hein? Por favor. Quem é que está fazendo desenho? Não sou eu. Nem eu. Quem é que está fazendo desenho na tela? Não sou eu, não. Por favor, apague quem é que está fazendo desenho na tela. Eu estou aguardando que apareça seu nome aqui. Professor, eu tô rindo, mas não fui eu não, tá? É melhor você se controlar, Ivone, porque senão eu penso que é você, viu, minha assistente. Aí... Não, mas não fui eu não. Tá certo. Obrigado. Não quero que escrevam na tela, certo? Não é para estar escrevendo na tela, a não ser que eu peça. Se eu não pedir, então fique quietinho na sua, que você, sua função é assistir a aula e participar da aula. Não é para estar fazendo desenho aqui, não, porque aqui não é aula de desenho de criança. Aí nós temos aqui, observe os elementos coesivos destacados neste outro parágrafo. Tem outra, mas, além disso, e é assim que. Então, dessas ideias destacadas, copie aqui o elemento que adiciona uma ideia. Adiciona uma ideia, certo? Adiciona uma ideia, certo? Adiciona uma ideia. Qual é a palavra aí que adiciona uma ideia? É outra, mas, além disso, ou é assim que? É Mas? assim que. Não. Além disso, Mas da ideia de oposição. Além disso, ele amplia. Ele amplia. Dá ideia de adição também, mas é só uma palavrinha pequena, viu? Qual é? Então, seria outra, certo? Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus. Oi, Jader. Oi. Oi, Jader. Alô, estão me ouvindo no oitavo ano? Sim. Eu vou ter que sair de novo porque ficou baixinho. Vou sair e vou voltar. Meu Deus. Pronto, então nós voltamos aqui, certo? Alô, fala aí para mim, Ivone. oi, professor. Oi. Agora sim, agora tá, eu estou escutando. Quem está escutando, não, certo? Nós temos aqui os elementos. Então, a letra A, o que adiciona uma ideia é outra. Você diz assim, traga uma sandália e uma outra de cor azul. Então, você adiciona uma ideia, certo? A letra B apresenta uma oposição. Como eu já tinha falado, é o mas. Mas, porém, todavia, contudo, e etc. Conclui. Qual é o que dá a ideia de conclusão? É assim A conclusão.
Muito bem. Aí eu vou perguntar mais uma vez. A conclusão fica no início, no meio ou no fim? Final. No fim. Qual é a que está aí no final? Qual é a que está aí grifada no final? É assim que. É assim que. Então, muito bem, Micael. Aí, nós temos aí essa questão do é assim que, viu? Que é a ideia de conclusão. Da ideia de conclusão. Então, a outra amplia a enumeração. Aqui, amplia a enumeração é justamente além disso, certo? Além disso. Então, além disso, ela, além de acrescentar, ela amplia a ideia. Ela amplia a ideia. Então, nós temos aqui hora de organizar o que estudamos até agora, certo? Hora de organizar o que estudamos, tem as palavras aí, tem as palavras construção, coesão, saberes, autoridade e objetivas. Além disso, tem ideia-chave e informar. Aí nós temos aqui essa questão aqui. Então, nós vamos completar o quadrinho e vocês vão copiar esse quadrinho agora. Construção, coesão, saberes, autoridade, objetivas, ideia-chave e informar. Textos expositivos, como eu mostrei ontem para você, que eu vou mostrar daqui a pouco também. Textos expositivos são textos que se caracterizam pela exposição, transmissão e o quê? E... Professor, Oi. eu vou ter que ir para minha casa. Mas eu volto. E construção, certo? Então, você vai aí colocar o número 1 aqui, ó, certo? A primeira palavra vai ser aqui. Então, nós temos aí, ó, número 1, por longe. Pronto. Aí, aqui, número 1. Certo? Número 1 aqui, ó. Tá um pouquinho mais para frente. O negócio é diferente. Aí, número 1, certo? Aí, divulgar, intenção, finalidade. É divulgar conhecimentos, dar explicações, transmitir o quê? Saberes. Muito bem. Saberes. Muito bem. Número 2. O 2 vai ficar aqui, ó. Certo? Aí, o próximo. Linguagem de construção. Clara, direta, apresentação de dados e informações. Objetivas. Muito bem. Muito bem, Micael. 3. Aí você vai estar aqui, número 3. É organização em parágrafos, sem emprego de ideias-chaves. Ideias-chave, certo? Aqui vai ser 4. Aí, geralmente, conta com citação de autoridade. Aqui, ó, citação de autoridade. Se você vai fazer um texto expositivo, a ideia é citação de autoridade. Uso de elementos de coesão. Coesão, 6. Aí aqui, 6, ó. E, por fim, alguém interessado em se informar. Número 7. Está aqui em cima. Número 7. Ok? Número 7. Então, nós temos aí esse quadrinho. Aí vocês vão copiar. Vão ter 5, 10 minutos para copiar esse quadrinho no caderno, certo? Porque depois eu vou pedir para postar no Google Sala de Aula. Então, copie agora no caderno. Pegue o seu caderno. Quem não tem livro está aí na tela. Quem tem o livro, transcreve para o caderno também, tá certo? Na matéria de português. Pode começar. Eu vou desligar a câmera e daqui a 9, 8 minutos eu já estou ligando para saber quem está. Eu estou aqui, viu? Certo. Cadê você? Você não vai fazer não, é? Você vai ficar só rindo, é? Quem?
Você, Lucas. Lucas, tem que fazer no caderno. Cadê seu caderno? Tô fazendo, homem, relaxa, homem, calma, amor. Tá certo. Fique ligado, viu? É o quê? Fique ligado no conteúdo. Não fique pensando na namorada agora, não. Namorada só pensa de noite. Tá certo? Quando terminar, daqui a pouco, daqui a 7 minutos, 8 minutos, aí eu vou pedir para abrir a câmera para mostrar, viu? Tá doido, eu boto 10 ainda. 10 não, 8 minutos. Oxe, já passou 1 minuto. Tá, cagou, tá serena. Passaram 3. Passaram o professor, o relógio tá muito errado, tá equivocado. Hein? Começou 11h34, menino. Ah, pro meu relógio aqui começou outra hora, viu? Minha gente, o Lucas está tirando tanta nota boa, viu? Parabéns, viu, Lucas? É o que, professor? Você está tirando tanta nota boa nas provas, parabéns. Tá, minha mãe dizendo que Parabéns. o senhor não é o professor, não, viu? É o quê? Cadê a caneta? Tem caneta, né? Quem está dizendo que eu não sou professor? Mãe, é porque mãe disse, eu acho que isso é meu aluno falando, né? Pra mim aqui. É não, diga a ela. Como é o nome dela? Não quer tá acreditando, não. Como é o nome dela? Como é o nome dela, Lucas? Islane Boneto, só. A Silva. Hã? Diga à sua mãe que você está tirando nota boa nos testes, nas provas até agora. Até agora tirou nota boa. Tirou 8, tirou 7, tirou 9, tirou 10. Tirou um 10, rapaz. Muito bem, eu fiquei super feliz. Aí. Esse aqui é o professor. Continue assim, viu? Vai lá, hoje tem prova de português. Essa pra tu, tá faltando aqui. Terminasse, Lucas? Tá me vendo? Terminou, Lucas. Os meninos que terminarem vão postando aí no chat se já terminou, viu? Quem terminou diz assim, eu terminei, professor. Tem que copiar esse quadro no livro de português. Próxima aula vai ser slide.
Quem foi que chegou, hein? Quem foi que chegou? Ivani chegou? Certo, Rebeca. Eu escutei a Rebeca falando. Acabei, professor. Acabou? Ótimo. Só um minutinho, João, que a gente vai... Aí, quando terminar a aula, a gente vai ver sobre o assunto da aula passada com os slides, viu? Só Certo. aguarda um minutinho. Guarda um minutinho aí, que o restante está fazendo. Aí, quem terminar, daqui a pouco, você vai continuar com os slides. Débora, tá tendo prova, viu? Você tem que entrar no Google Sala de Aula e fazer as provas. Tá certo? Se tiver dúvida, fale aí com suas colegas da sala e você vai lá e vai fazer sua prova. A gente está esperando você fazer sua prova. Tá certo, Micael? Ok, Gabi. Viu, Débora? Aí fazer as provas, entrar no Google Sala de Aula e fazer as provas. Tá certo, Rebeca? Tá certo, Caio? Ei, professor, peraí que eu já tô vendo. Tá certo. Amanhã, lembrar que é aula de matemática, viu? Só tem aula de matemática amanhã. E matemática é mais no juízo, aí eu deixei um dia só para matemática. Aí só tem 2 aulas na sexta-feira.
Já, Lucas. Certo, Yasmin. Peraí, professor, peraí. Só falta 1 minuto, viu? Aí quando acabar os minutos, a pessoa vai ter que ligar a câmera para mostrar, é? Não, vai ser na próxima aula. Ah, tá. Pronto. Kathleen acabou. Então, pessoal, olha, a gente vai parar aqui, eu vou parar aqui e vocês vão pegar. A gente vai para a aula de slide daqui a 5 minutinhos, viu? Daqui a 3 minutinhos, aliás. Então, vou encerrar aqui a aula agora. Quando for daqui a 1 minutinho, eu estou mandando o segundo link, viu? Da aula. Vai ser em slide. Certo. Certo? Tchau. Tchau.